Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é o nosso pastor, é o meu, o seu pastor, nada nos faltará. É verdade, nesse mundo nós teremos aflições, disse Jesus. Então não nos faltarão aflições, mas também não nos faltarão vitórias, não nos faltarão coisas boas acontecendo na vida, porque o Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor. Ele nos conduz a águas tranquilas, refrigera a nossa alma, e ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa ter medo algum, porque Ele sempre estará conosco. Eu creio e quero orar com você nesse instante, para que Deus ministre essa palavra poderosa no seu coração, e você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque nesse dia de hoje, nós queremos nos alegrar pelo dom da vida, pela misericórdia do Senhor que se renovou, Pai, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado sobre as lutas da vida, Pai, sobre aquelas que nós temos que enfrentar ainda, mas que certamente seremos vitoriosos em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Pai, que o Teu Espírito nos encha de alegria nesse momento, que Ele nos dê discernimento e entendimento da Tua Palavra, que ela entre no nosso coração e nós sejamos grandemente abençoados em nome de Jesus. Que com essa palavra o mal, ó Deus, recue das nossas vidas, ele saia das nossas vidas, que com essa palavra que o Senhor colocar no nosso coração, ó Deus, agora, o mal não tenha sucesso em combater a nossa fé, não tenha sucesso, Pai, em nos deixar desanimados, muito pelo contrário, que a gente cresça no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E o texto que eu quero ler com vocês, que é um versículo apenas, se encontra no Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, apenas o versículo 1. Eu quero me apegar aqui numa frase que Deus diz para João, que é uma frase tremenda, e que ela entre no seu coração, e você receba, e seja muito abençoado, muito abençoada em nome de Jesus. Diz assim, Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, João está descrevendo, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, e é essa palavra que eu quero que você receba no seu coração hoje: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aleluia! Evidentemente que esse suba para cá não tem nada a ver com a morte, né, irmãos? Mas é com uma palavra de Deus para o nosso espírito agora. E nós somos, evidentemente, seres espirituais, nós temos fé, nós cremos no poder de Deus e no amor dele para conosco. Mas a verdade é que as coisas que acontecem ou não acontecem, como eu disse esses dias, elas mexem conosco. O filósofo Teilhard de Chardin, ele disse uma coisa muito interessante: nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Imagine você, ou que você, a sua consciência, o seu espírito fosse, imaginação, pudesse ser transportado para um outro corpo. Seria muito estranho, essa experiência seria muito estranha, não para o corpo, mas para o espírito.
E é exatamente isso, para a parte que é consciente da gente, é exatamente isso que acontece conosco hoje. Nós estamos experimentando sensações e situações estranhas ao Espírito que Deus criou para ser conforme a sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, aquilo que conhecemos como realidade, ou que chamamos de realidade, é muito assustadora. E há ocasiões em que ela fica mais assustadora ainda. O mal, por sua vez, está nos oprimindo com a intenção de nos fazer ir para baixo. Mas sabem de uma coisa? É daqui para cima, gente. É daqui para cima que nós vamos. Não tem derrocada para nós. É só ascendência, é só para cima. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. É o que nos diz o Salmo 91, verso 7. E essa, na minha ótica, não é uma concepção ingênua do salmista. Eu penso que a ideia que ele queria comunicar ali é que ninguém pode matar o que Deus quer manter vivo, que Deus quer nos levar para uma dimensão onde não nos sintamos incomodados pelo que acontece. Mas o fato é que nós temos que lidar com o que acontece fora de nós e com o que acontece dentro de nós ao mesmo tempo, e isso por vezes se torna extremamente difícil, extremamente obscuro para nós, essa questão de buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo o que a gente precisa nos seja acrescentado. Essa tensão que nos atormenta, nos coloca num modo de sobrevivência o tempo todo. E viver nessa tensão impede que muita gente floresça. Acontece que com Deus, presta atenção nisso, com Deus, se a gente andar com Deus, nós podemos ir de 0 a 100 num segundo, no milésimo de segundo. Com Deus a gente pode sair da angústia, da aflição, do descontentamento, da ansiedade e entrar na paz, na alegria, na justiça do Espírito Santo num instante, num piscar de olhos. É por isso que Deus nos chama para andarmos com Ele. É por isso que Deus quer que a gente ande com Ele. Andar com Deus é ir daqui para cima, para outra dimensão. E eu repito, não estou falando de morte, estou falando em vida. Ele quer que a gente saia de onde está, para estar onde Ele deseja que estejamos, ou seja, daqui para cima. Deus quer nos arrancar da tirania, desse pânico coletivo, dessa agonia que estamos vivenciando principalmente nesses últimos tempos. Sim, porque o grosso da ansiedade, que é o mal do momento, dessa agressividade que está por toda parte, do ceticismo que a humanidade está experimentando com relação às coisas espirituais, essas coisas todas, elas estão enraizadas no pânico. Vejam que apesar de toda a tecnologia que a gente dispõe hoje em dia, dos avanços da medicina, dos avanços na compreensão antropológica, no jeito de entender o ser humano, nós ainda entramos em pânico. É uma coisa impressionante. Nós temos a informação que quisermos na ponta dos dedos, é só acessar um computador e você fica sabendo o que você quiser sobre qualquer assunto, e mesmo assim a gente entra em pânico. Nós não precisamos nem estudar medicina
para fazer nossa própria anamnese e nos automedicar. Muita gente faz isso hoje em dia, é errado, mas faz. Mas mesmo assim, entramos em pânico. Todo conhecimento e tecnologia perdem de goleada para os instintos mais primitivos da natureza humana. Então não é de admirar que os profissionais descrevam o pânico como um ataque. A pessoa teve um ataque de pânico, é um ataque mesmo. É um ataque repentino, muito intenso, de terror, de medo, de apreensão, de angústia. E ao mesmo tempo não há um perigo real iminente. A pessoa não consegue ver que não tem nada real acontecendo e por isso se sente terrivelmente ameaçada. Uma coisa é você estar sob ataque por algo ou alguém que você vê. Outra coisa é estar sob ataque por algo que você sente. Porque se você vê, você pode lutar contra, você pode se defender, você pode enfrentar, mas se é algo que você sente, só sente e não vê, é muito difícil lutar contra. Esse sentimento é tão poderoso que leva muita gente à loucura, porque aquilo que não existe se torna real na mente da pessoa. É impressionante. E do que eu estou falando aqui? O que eu quero dizer com isso, o ponto onde eu quero chegar, é que você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, não precisa temer nada na vida, muito menos as armadilhas da mente. Você não precisa se sentir ameaçado, você não precisa se sentir ameaçada. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Essa é a nossa realidade, a verdadeira realidade, aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Além disso, não há realidade que Deus não possa mudar, que Deus não possa reordenar, que Deus não possa rearranjar. Deus quer combater esse ataque que nós temos sofrido de pânico coletivo, de histeria, que está destruindo muitas vidas. E Deus quer fazer isso com um contra-ataque. E como seria esse contra-ataque de Deus? Com uma revelação, porque revelação também é algo muito intenso, muito repentino, muito forte, que abre os olhos de uma pessoa para uma realidade que ela desconhecia até então. Foi assim com Agar, quando foi expulsa de sua casa por Abraão, com o seu filho Ismael. Ela não conseguia enxergar um poço que estava ao seu lado, de tão desesperada, tão em pânico, tão entregue à morte que já estava. Então, houve uma revelação ali para ela, e ela viu aquilo que os seus olhos não conseguiam ver num primeiro momento. Não é possível acreditar que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, se não for por meio de uma revelação divina. Senão fica só um falatório. E quando Deus nos diz, vem para cá, Ele diz aqui no texto, suba para cá, vem para cá, venha para cá. Ele quer nos revelar a verdadeira realidade e ao mesmo tempo quer nos tirar dessa histeria coletiva que o diabo vem implantando no mundo. Nós estamos sob ataque, sim, mas as armas para lutarmos essa guerra não são deste mundo, diz Paulo. Elas não dão tiros, elas não são de raios laser, elas não cortam a carne, elas não explodem, mas deixa eu te dizer uma coisa, elas fazem um estrago que essas armas que eu acabei de citar não são capazes de fazer. O louvor, que é fruto
de lábios que confessam o nome de Jesus. A oração que alcança o trono da graça de Deus. E a palavra de Deus que traz à existência o que não existe. Contra essas armas não há mal que resista, não há pânico que não seja erradicado. Oxalá nós fôssemos obcecados por Deus como somos pelos nossos medos, pelos nossos problemas. Seria muito melhor se fôssemos loucos por Deus, ao invés de sermos tão loucos pelas circunstâncias que nos oprimem. Por quê? Porque Deus é aquele que diz: suba para cá que eu vou te mostrar o que realmente vai acontecer depois disso que você está passando agora. É como se Ele estivesse estendendo a mão para nos puxar para uma outra dimensão, onde aquilo que nos assedia não pode nos atingir. E quem nos comunica essas verdades é João, o apóstolo que está exilado na ilha de Patmos. Portanto, é alguém que sabia do que estava falando. João foi uma daquelas pessoas que experimentou o cuidado de Deus na sua vida, apesar de ao mesmo tempo vivenciar perseguição, sofrimento, solidão, coisas que nos dão muito medo. E como Deus cura João desses sofrimentos, desses sentimentos tão destrutivos? Com uma revelação. O que nós precisamos entender é que nesse momento da história, Deus não vai curar o mundo. Deus não vai resolver todos os problemas do mundo. Nesse momento da história, Deus está interessado em cuidar de você, de mim, de nós, especificamente, individualmente. Lá fora tudo pode estar indo de mal a pior, como está para a maioria das pessoas, mas Deus cuida de nós, nos dando uma revelação. E que revelação é essa? Para você, a revelação é para você, meu querido, minha querida que está me assistindo aqui, é daqui para cima. Vem para cá, diz Deus. Ou seja, coloque a sua mente, o seu coração em mim, fique aqui junto comigo. Isso não significa ser um alienado, não significa fingir que as coisas não estão acontecendo, muito pelo contrário. A revelação que Deus nos dá é a de que aconteça o que acontecer, a nossa realidade é outra. A nossa realidade está acima do que acontece no mundo, está acima dos nossos medos, inclusive. Deus quer nos consolar com a ideia de que mesmo quando estamos vivendo os nossos piores momentos, ainda assim estamos no Espírito. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, diz Paulo em Efésios 2:6. Isso significa que nem tudo é o que parece. A gente vê uma coisa, mas Deus quer nos mostrar a realidade dele. Aquilo que a gente vê pode nos impressionar, pode nos acuar, mas Deus quer nos mostrar uma outra realidade. Uma outra realidade. Significa que o que nos atormenta não pode, na verdade, nos alcançar, não pode nos destruir, não pode nos derrotar, não pode nos matar. Nossa integridade espiritual, entenda bem isso, nossa integridade espiritual está protegida pelo sangue de Jesus. Alguém poderia perguntar, mas e quanto ao nosso corpo, pastor? Deus nos dará outro, não se preocupe, você não vai ficar sem corpo, não se preocupe com isso. Agora, se a sua preocupação é preservar esse corpo, então você vai fracassar, porque o corpo tem prazo de validade. Não importa o que você faça, não importa o quanto a tecnologia e a medicina progridam,
vai chegar uma hora em que o corpo vai acabar, mas o espírito não. Portanto, um espírito firmado em Jesus Cristo receberá um novo corpo, e este sim não terá fim. Mas por agora, Deus quer nos trazer essa revelação de que a nossa história não termina como o nosso corpo termina, que a nossa história não precisa seguir o mesmo caminho que o mundo segue. Deus quer que a gente veja o quadro maior, e a figura central desse quadro maior é o próprio Deus assentado no seu alto e sublime trono. Na descrição que João faz nesse arrebatamento que ele tem, a realidade é muito diferente daquela que o mundo se encontrava. Vejam, no mundo Deus é ignorado, no céu Ele é adorado. No mundo o que impera é a ganância, a violência, a sensualidade, o sofrimento, o medo, o pânico. Mas no céu, o que impera no céu é paz, alegria, santidade, adoração. E nós precisamos desse discernimento, dessa revelação, para podermos usufruir nessa vida, porque onde não há revelação, há morte, é o que nos diz Provérbios 29:18. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há revelação, o que acontece é morte. Ainda que estejamos cercados por coisas ruins, há uma outra realidade por detrás dessas coisas que nos sustenta, que nos livra do mal, que nos faz avançar na direção da vitória completa. Isso me faz lembrar daquele episódio em que o profeta estava com a sua casa, o profeta Eliseu estava com a sua casa cercada por um exército, e o seu funcionário, seu seminarista, sai na porta, e quando ele se depara com aquilo, ele volta aterrorizado para dentro de casa, e Eliseu faz aquela oração fantástica: Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele veja a realidade. E quando os olhos do menino são abertos, do moço são abertos, ele vê o exército celestial cercando aquele minúsculo grupo de soldados que estava cercando a casa do profeta. Essa é a realidade nossa, gente. A realidade, na realidade, é o mundo espiritual. Deus nos deixou essa revelação através de João para que a gente veja o que nos aguarda. De glória em glória, de vitória em vitória, de livramento em livramento, nós estamos experimentando o poder de Deus em nossas vidas. Deus não nos trouxe até aqui só para nos trazer até aqui. Deus nos trouxe até aqui para nos levar para lá. E onde é lá? Uma dimensão em que nós não somos atingidos pelo que acontece aqui. Não se trata apenas de um outro nível, não se trata apenas de trocar de andar, trata-se de uma outra dimensão. Nessa outra dimensão você pode circular por onde quiser, sem ser atingido por nada. Nessa dimensão espiritual, a gente tem liberdade de movimentos e não é vencida pelas circunstâncias, nem fica refém do pânico. É aí que Deus quer nos colocar. É isso que, no meu entender, significa caminhar sobre as águas, andar através do fogo e não se queimar. Nem sempre o corpo escapa ileso dessas coisas, mas o espírito pode sair ileso disso. O corpo sofre as ações do tempo, das circunstâncias, do sofrimento, da morte, mas o espírito que não morre pode se tornar cada vez mais forte na presença de Deus, até que um dia Ele nos abençoará com um outro corpo que não se degradará, que não envelhecerá e que não morrerá. Nós estamos caminhando nessa direção. Eventualmente isso acontecerá definitivamente para todos nós, mas enquanto estivermos aqui no mundo, nessa vida,
nós precisamos de uma revelação da palavra de Deus que nos dê uma prévia de como será isso, do que Deus tem para nós. Aqui e agora, Deus nos revela que quem anda com Ele pode uma de duas coisas: ou, primeiro, ser poupado dos sofrimentos mais severos, como foram Daniel na cova dos leões, ou seus amigos Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo. Isso pode acontecer. Ou então, a segunda coisa, a gente pode passar pelo sofrimento sem desanimar da vida, sem que o pânico tome conta, sem que as circunstâncias tomem as rédeas da nossa vida, sem que se perca a esperança e sem que a fé desmorone. A gente gostaria de fazer parte do primeiro grupo, todos nós, mas é muito mais comum fazer parte do segundo grupo, passar pelo sofrimento, né? E sem se perder. De qualquer forma, Deus estará conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E isso nos coloca numa dimensão totalmente diferente daquela em que estamos vivendo. Eu disse aqui da gente se perder e me veio à mente de que, ainda que a gente se sinta perdido, nós nos sintamos perdidos, Deus sempre nos encontra. Há algo que Deus colocou em nós como se fosse um sinal de GPS, não é? E que Ele nos encontra aonde quer que nós estejamos perdidos. Na verdade, você nunca está perdido, você só se sente perdido, mas Deus está com você. Então, quando andamos com Deus, Ele se manifesta em nossas vidas, Ele se manifesta aí onde você está, na sua casa, ou num quarto de hotel, numa cama de hospital, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. E eu queria dizer para você que essa palavra não é um sermão, não é uma pregação, é uma revelação de Deus para você que se sente acuado, acuada, pressionado, pressionada, frustrado, derrotado, você se sente infeliz. A palavra que eu quero dar para você, a revelação de Deus para você é daqui para cima, é daqui para essa outra dimensão. Suba para cá, venham todos vocês que estão com sede, venham para as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías 55:1. Isso é vida no Espírito Santo, isso é revelação de Deus para nós. Venha para cá, diz Deus. Saia dessa penúria, saia desse conformismo medíocre, saia dessa vida sem graça, saia já. Venha para cá, venha para mim. Eu quero te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Há algo glorioso, maravilhoso à espera daqueles que andam com Deus, daqueles que confiam nele, daqueles que recebem a palavra nos seus corações. A vitória te espera no final do túnel, a alegria te espera no amanhecer, a força do Senhor vem ao teu encontro. É daqui para cima, gente. Com Deus não tem essa da gente ir para baixo. Ele nos chama e quando Deus fala, as coisas acontecem. Você vai vencer essa luta porque Deus está com você. Você vai superar esse trauma porque Deus está com você. Você vai enfrentar o mal, vai vencer porque Deus está com você. Suba para cá, diz o Senhor, para que você veja o que vai acontecer depois disso que você está passando. Eu deixo aqui essa palavra profética para você, meu querido, minha querida. Deus vai te revelar coisas que te farão esquecer, ignorar, superar e vencer tudo e qualquer ataque que venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.